Olá a todos, estou aqui para fazer esse vídeo porque eu tenho observado que há uma discussão sobre se o povo hebreu, o povo bíblico, seriam negros ou não. Eu penso que essa discussão é infantil no sentido de que as pessoas que têm se apresentado para fazer essa discussão, elas estão interpretando cor de pele como se elas estivessem falando de filiação, no sentido de que o povo hebreu seriam filhos de Sem, assim como várias nações africanas, filhos de Cã, e assim como várias nações europeias e asiáticas, filhos de Jafé. Então, muitas vezes nós temos visto que foi nos passado umas informações relativas a esses povos, baseado principalmente no dogma cristão romano, que nos afirma, por exemplo, que aquele no qual nós conhecemos por Jesus seria loiro, de olhos azuis e de pele clara. E, ao mesmo tempo, nos afirma que os negros chegados do Brasil viviam antes na África uma vida selvagem, que, na minha opinião, isso é uma perspectiva totalmente preconceituosa e descabida, sendo que o conceito de selvagem, por exemplo, ele foi muito usado sem sequer se ter alguma sabedoria desse conceito, né? Pois livros como Noções de História e de Educação, como Teobaldo Miranda dos Santos, nos dão um conceito sobre educação desses povos que as pessoas chamam de primitivos ou de selvagens, preconceituosamente, né? Então, vamos a esse conceito, né? Conceitos de povo primitivo. Primeira dificuldade que se tem, falando de povos de cultura inferior, é a deles atribuir um nome conveniente. Selvagens, entre aspas, esses povos não o são, se entendermos por essa palavra seres humanos que vivem errantes, sem leis, sem convicções, sem organização familiar e social. Selvagens desse gênero não existem e talvez jamais tenham existido. Pelo menos seriam esses povos não civilizados, entre aspas, se não possuem nosso gênero de cultura. Eles têm uma outra, adaptada à sua natureza e à sua condição, graças à qual desenvolvem e desfrutam a sua vida, de tal maneira que, feita a sua experiência, preferem sua civilização à nossa. Podem, portanto, existir indivíduos não civilizados. Enfim, esse conceito está na página número 33 do livro do curso de Psicologia e Pedagogia de Teobaldo Miranda dos Santos, com o título de Noções de História e de Educação. Esse seria o segundo volume, editado pela Campanha Editora Nacional. Então você pode, por exemplo, notar que o conceito de selvagem, por exemplo, é um conceito totalmente primitivo e serve para estereotipar aquelas pessoas que, no caso, vieram da África, onde, ao chegar aqui, não foi permitido a elas viverem a sua cultura, viverem a sua verdadeira religião,
cultuarem seu Deus, né, e terem seus nomes próprios. Isso aconteceu quando os negros chegaram aqui no Brasil. Sabemos então que há dois grupos de negros que vieram da África, os principais, pelo menos dos quais a gente conhece, que são os bantus e sudaneses. E isto ocorria porque na África havia muitos povos. A África, ao contrário do que se conta, é um continente, não é um país, onde há muitas etnias diferentes. Então, por exemplo, quando nós digamos, enfim, dissemos que fulano é escuro, portanto é africano, é o conceito brasileiro de enxergar uma pessoa de cor, de pele escura. Mas queria revelar, enfim, que o caso não é nem uma revelação que eu vou contar. Mas eu queria dizer no fim é que não somente o povo hebreu era de pele escura, como todos os habitantes de, digamos assim, de 3.000 anos atrás, da parte conhecida como Chifre da África e da parte conhecida como Deserto Arábico, eram negros. As imagens que vocês estão vendo é de um site que estuda muito bem esta verdade no qual eu venho afirmar-lhes. Eu estou com um livro que, no caso, fala da região da Anatólia. Essa região da Anatólia seria a divisão física entre a parte que dá acesso a essa região que a gente pode chamar de chifre africano e a região arábica, conhecida como Oriente Médio, que inclui o Iraque. Que esse livro fala da geografia clássica da Anatólia. Então eu vou ler para vocês. E ele fala assim: as diversas regiões da Ásia Menor são geralmente designadas sob os nomes da época clássica, mais expressivos que os da geografia hitita, ainda muito mal conhecidos. No extremo nordeste da embocadura do Halis e da Arposos, às margens meridional do Mar Negro, estende-se o ponto onde os gregos foram fundar Trapesos, a futura Trebizond. Mais para o oeste, entre os vales do Partênios e do Halais, é o Paflagno, com o porto de Sinop. O baixo vale do Sangarius, ou Bitínia, segue a costa do Mar Negro até Bósforo. Niceia será sua principal cidade na época clássica e depois na bizantina. Ao longo do Mar de Mármara até o local onde situou-se Troia, estende-se a Misia, também chamada por vezes Frígia, Helespôntica. Mais ao sul, no litoral do Egeu, a Lídia e a Cária eram separadas pelo Vale do Meandro. Era nessas regiões que erguiam os prestigiosas cidades de Sardas, Éfaso, Pérgamo, Esmina, Mileto e Halicarnasso. Lícia e Panfilha situavam-se no litoral mediterrâneo, geralmente pouco hospitaleiro, mas que ocasionalmente se abre para pequenas planícies, como o que é atravessado pelo Xanto.
Aí também nesse livro aqui a gente encontra dados sobre a geografia dessa região, né? A difícil acesso que há nessa região, que separa essa região que a gente pode chamar de Europa desta parte onde seria a região onde há 3.000 anos atrás, como eu venho dizendo, seria habitado praticamente por povos de pele escura. E fala que há muitas montanhas, que é uma região montanhosa, né? E fala assim, ó, a Anatólia, que se estende por mais de 700.000 km², é uma vasta península situada ao oeste da Ásia, limitada ao norte pelo Mar Negro, ao oeste pelo Egeu e ao sul pelo Mediterrâneo. Esta ponte entre os continentes asiático e europeu apresenta-se sob a forma de um extenso planalto, baixando suavemente do sul para o norte e do leste para o oeste, enquadrando por cadeias de montanhas que o isolam do litoral, principalmente ao sul. A altitude desse planalto varia de 1.000 a 1.300 metros, o que explica em boa parte o rigor do seu clima. As montanhas orientais, apoiadas contra o maciço armênio, elevam-se acima de 3.000 metros. Estas montanhas dividem-se em dois ramos de direção sudoeste, enquadrando assim entre Anti-Taurus a oeste e Taurus Ioannus a leste. A rica planície da Sicília, constituída pelos aluviões Serrae Neri e do Dierrae Neri e Priam e Sauros dos Antigos, cercada de imponentes montanhas. Essas planícies costeiras só se liga à Síria pelas gargantas destas e pela Adiamã, e o planalto anatoliano somente pelas gargantas da Sicília, passagens obrigatórias cuja importância estratégica se tornou-se evidente desde a antiguidade. Então é disso que eu falo, dessa separação física que foi aos poucos vencida conforme a experiência indo-europeia foi crescendo, e não só conforme a experiência indo-europeia, mas conforme a própria experiência daqueles povos dessa região. Esse livro chama-se Os Hititas e as Antigas Civilizações da Anatólia, de Philip Conrad. Ele é uma coletânea de livros chamado Grandes Civilizações Desaparecidas. Desaparecidas entre aspas. E quando a gente fala em civilização desaparecida, nós estamos falando basicamente em países, nações que deixaram de existir para dar lugar a outros. E geralmente isso ocorreu por causa de invasões de terras que sempre existiram na história da humanidade. E o que acontece? Os invasores geralmente invadem essas terras e os vencidos, os invadidos, acabam, na maioria de suas vezes, se tornando vassalos desses invasores. Isto sempre aconteceu na história da humanidade. E esse é até um dos motivos que fez da África negra um dos maiores continentes, um dos povos continentais, digamos assim, mais escravagistas de todos os tempos. Inclusive há dados dos quais falam, e dados atuais, estudos atuais que falam que praticamente 1 milhão de europeus de toda a região
europeia, das costas europeias, foram escravizados por corsários africanos. Esses dados você encontra na própria internet, na internet, em um livro chamado Christians, Slavers, African Masters. É o nome do livro. Não recordo o nome do autor, mas você acha esses dados perfeitamente. E quando se fala em África também, nos vem à mente a cor escura, geralmente, desses povos. Mas o que acontece é o seguinte: afinal, os hebreus eram ou não eram povos de pele escura? E eu digo povos de pele escura porque eu não me refiro à raça, mas vamos à filiação dos hebreus. Os hebreus seriam povos semitas, como a gente sabe. E toda a região onde foi desenvolvida o povo hebreu é uma região de povos semitas, assim como muitas regiões do mundo. Nós podemos dizer que os índios nativos das Américas são semitas, perfeitamente, sem problemas. Assim como os nativos de terras da Austrália, de ilhas da Oceania, são semitas. E nessa região onde é a Anatólia, foi uma região que praticamente foi uma região habitada por povos semitas. Só que a diferença entre povos semitas e povos africanos é tão pequena que distinguir um do outro é uma coisa não impossível, por algumas características de certos povos. Por exemplo, quando a gente fala em cabelo liso, cabelo não liso, quando a gente fala em olho azul, em olho verde, em olho preto, em olho castanho, quando a gente fala em tom de pele branco e preto, lembrando que tonalidade de pele, existe variedades infinitas de tonalidade de pele, nós não estamos falando na filiação desses povos, desses determinados povos. Nós estamos falando de uma característica que na biologia chama-se fenótipo e não determina a filiação de nenhum povo. E quando nós falamos em genótipo e genética, isso sim determina a filiação de um determinado povo. Então eu afirmo para vocês que 90% da população humana mundial tem algum antepassado que era de pele escura, se não 100%. Não é à toa que há vários estudos que falam disso, etc e tal. Alguns estudos, como o de Darwin, que errou feio em formular a teoria da evolução humana, vinda de um símio, etc e tal. Ele errou feio nessa teoria, porque ele levou em conta justamente esses dados que são tratados aqui, agora. Então seria o povo hebreu, o povo negro ou não? Eu tenho aqui na minha mão um livro chamado Isis Sem Véu. Esse livro foi escrito por Helena Petrovna Blavatsky, a vulgo Helena Blavatsky, e ela afirma que a Igreja Católica, isto é, nas paredes do Vaticano, foram efetuadas
algumas heresias em relação a obscurecer a cor de pele daquele que nós conhecemos por Jesus e a cor de pele de muitos santos, né? E que esse seria um dos motivos que os hindus não creem no cristianismo. Assim diz ela. Estou com esse livro na mão. Como eu sou um grande estudioso do assunto, eu procuro me informar em diversas fontes, porque Deus não vai me castigar por causa disso. Aquele que nós conhecemos por Deus, e que, inclusive neste livro de Helena Petrovna Blavatsky, ela afirma que o nome original revelado a Abraão realmente é Yahweh. Mas creio eu que meu pai não vai me castigar por causa que eu estou lendo esse livro. E nenhum homem pode me julgar por lê-lo, a não ser ele. Então, nesse livro, ela fala justamente disso, né? Eu quero ver se eu acho para vocês aqui. Não estou conseguindo achar agora nesse momento. Mas enfim, muitos então acabam caindo nesse jogo de falar de negro e de branco, pensando que eles estão falando na sua imaginação em filiação, isto é, no que seria filho de Sem, no que seria filho de Jafé e no que seria filho de Cã, mas se referindo à cor da pele. Isso é uma coisa mais natural do mundo, e além de natural, é um hábito preconceituoso, primitivamente brasileiro, porque o brasileiro ele tem a mania de julgar preconceituosas as coisas que ele não conhece. Isso é natural, porque o Brasil é uma nação nova. O Brasil foi só nascer como nação há praticamente quase 200 anos após a sua independência. Então isso é muito natural. Pensar assim. E com o julgo desses 400 anos de escravidão que viveram os negros, a estigma que ficou é que aquele que tem a pele um pouco mais escura, ele é uma pessoa que tem um caráter racial abaixo do nível ideal de pessoas que seriam, digamos, mais puras dentro da sociedade, mais inteligentes, que possuem uma história imensa em seus continentes anteriores, do quais seus ancestrais viveram, etc. Toda essa conversa que a gente conhece. Então, no nosso mundo tem muitas coisas das quais nós não conhecemos e que infelizmente nós julgamos pelas características físicas, materiais, erros que a gente acaba cometendo, dos quais nós não deveríamos cometer, né? Como eu havia dito antes, as imagens que estão passando são de civilizações que estão abaixo, em direção da Anatólia para a África. Mas não só mostra isso, como mostra que o cristianismo foi levado à Europa através de pessoas de pele escura. Novamente, mais uma vez,
Pode ser que eu seja julgado por pessoas por causa disso, mas não me julgue, gente. Isso já foi uma coisa de 2000 anos atrás, e que tem muitas pessoas que estudam esses fenômenos culturais, esses fenômenos terrenos dos quais nós presenciamos. Então, quando você está julgando uma pessoa pela cor da sua pele, o que você está praticando é a pura ignorância. Porque, em primeiro lugar, se você pensa que todo mundo que é de pele escura é africano, você já caiu na ignorância. Porque se você entrar nesse site, do qual está passando algumas imagens aqui, você vai notar que não é bem assim, né? Inclusive pessoas de pele escura, há relatos no Japão, na China, essas pessoas, isso eu estou falando há mais de 3.000 anos, certo? A história das Américas então nem se fala, tá? Em alguns países europeus então nem se fala. Enfim, mas que acabou culminando nessa grande miscigenação que nós temos hoje, na qual é impossível você dizer, por exemplo, quem seria determinado povo, quem seria tal povo. É impossível, porque você pode estar muito bem hoje olhando para uma pessoa de cabelos loiros, olhos azuis, pele clara, e ela ser perfeitamente um descendente direto de um desses hebreus. Isso é fato, por causa dessa miscigenação que aconteceu. Assim como você pode muito bem, como já existe pesquisas genéticas que estudam isso, você pode tá vendo uma pessoa de pele escura que pode ter o maior número de genes europeus, como acontece. Então quando você está julgando uma pessoa pela cor da sua pele, você está fazendo o julgo errado. O que a gente sabe é que cada povo tem as características genéticas que determinam se ela vai ter cabelo liso, que determinam se ela vai ter o nariz chato, os lábios grossos, né? E cada patriarca de cada povo desses que vocês estudam na Bíblia, ele vai ter uma determinada característica física que vai ser passada de geração em geração. Isto é, você vai ser produto do que um dia foi um antepassado seu há 3.000 anos atrás. Às vezes você vai ter pele clara, olhos azuis, cabelos lisos, mas você tem um antepassado há 2.000 anos atrás. Se você for fazer todo o mapeamento genético, a sua árvore genealógica, você vai ter um antepassado que pode ser muito bem um africano puro, como muitos dizem, africano entre aspas, porque a gente sabe que Deus, Yah, dividiu as terras junto com Noé, para os filhos de Noé, na região do Cáucaso, né? E essas terras foram divididas para Sem, Cã e Jafé, certo? Então, você julgar pela cor da pele hoje é uma coisa que é inviável. O máximo que pode acontecer é você ter um 60% de acerto, digamos assim, quando você julga pela cor da pele, justamente pelo fato da miscigenação. Lembrando que inclusive tem estudos que
falam que os gregos pré-helênicos eram negros. Inclusive nesse site aqui você vai ter acesso a esses estudos. Eu vou deixar o endereço desse site um pouco mais abaixo da descrição do vídeo. Espero que vocês aproveitem, que vocês estudem, que vocês vejam que muitas coisas que nos são apresentadas não são bem como nós pensamos, né? Eu pretendo colaborar com todo mundo que estiver interessado em conhecer essas verdades, certo? Mas eu estou aqui para afirmar que não só os hebreus eram negros, como os filisteus eram, como os gregos pré-helênicos eram, tá? Como muitas civilizações a partir da Índia, que ficam mais próximos à linha do Equador, eram, tá? Assim como as primeiras civilizações ameríndias, né? Austrália eram. Mas enfim, quando Jafé recebeu as terras de Iá e do seu pai Noé, com o consentimento de Iá, ele recebeu a parte da Europa. Qual é o problema? A Europa tem a sua história, tem a sua rica história. Deve ser valorizada a história da Europa, sim, certo? No caso, foram vários filhos que Jafé teve, várias descendências, das quais também houve guerra entre essas descendências, assim como houve entre as descendências de Cã, assim como houve entre as descendências de Sem. Tem uma história, tem uma ideia de Deus, de Iá, uma ideia que provém da experiência primitiva daquele povo europeu, assim como da experiência primitiva daquele povo africano, assim como da experiência primitiva desse povo semitas, que é baseado em fatos reais, em histórias que para nós nos chegam muitas vezes como mitologia, né? Que são contadas por Heródoto, né? Que são contadas por Heródoto. Foi o primeiro historiador, conhecido como pai da história, para quem não conhece. Mas que enfim, que vale a pena nós investigarmos, nós pesquisarmos. E eu tô aqui só para ser mais um colaborador, para que as pessoas que estão procurando saber a verdade realmente saibam e aprendam a respeitar, porque se Yahushua, aquele que é conhecido por Jesus, era negro, qual é o problema de ser negro? Nenhum. Agora, se eu, por exemplo, vejo algum problema nisso, não vai mudar nada, porque você não consegue mudar o passado. O que aconteceu você não consegue mudar. Você pode, por exemplo, tentar maquiar ele, mas agora os fatos reais que transcendem a nossa vontade, a nossa maneira de ver a vida, os nossos pensamentos, esses nunca vão poder ser mudados. O que foi, foi. O que não foi, não foi. A verdade é essa. Um detalhe que eu queria dizer é que os povos chamados povos arianos e indo-europeus começaram a chegar nessas regiões foi a partir de Alexandre, filho de Filipe. Alexandre o Grande, filho de Filipe. A partir
Daí foi que os povos, vamos dizer assim, indo-europeus, junto com os celtas, junto com os godos, junto com os visigodos, começaram a chegar nessas regiões. Então, a história de Alexandre o Grande, filho de Filipe, né, reis da Macedônia, foi um divisor de águas nessa história entre o mundo antigo, do qual nós estudamos na Bíblia, e que está inclusive escrito no livro de Macabeus, onde você pode encontrar lá, e do qual você pode pesquisar dentro da sua própria filosofia de estudos sobre isso, sobre essa história, sobre esse divisor de águas que foi. Então eu fico por aqui, muito obrigado a todos, um grande abraço.